Olá, seja muito bem-vindo aqui. Eu estou muito feliz de você estar conectado nesse propósito. Isso mesmo, você ouviu bem. Propósito. Todo lugar que tem uma mesa tem um propósito. Se você vai no médico, entre você e o médico tem uma mesa. Se você vai para uma negociação muito séria, pode ter certeza que tem uma mesa. Tudo tem uma mesa. Essa mesa devocional, eu tenho certeza que eu e você seremos amplamente visitados por Deus. De verdade, eu tenho essa expectativa. Porque eu entendo e estou muito convencido de que esse lugar não será para gerar informação, mas transformação. Meu nome é Igor e nós estamos então no canal Devocional. Isso mesmo, um tempo de devoção a Deus através das Escrituras. Atualmente nós temos duas formas de trabalhar essa parte da leitura bíblica. Nós temos aplicativos, outras oportunidades de ouvir a Bíblia falada. É uma benção, que evolução a gente teve. Da outra ponta, nós temos os devocionais. O convencional hoje, como que é? Eu tenho um texto, um trecho, um recorte, um versículo. Após esse versículo eu tenho ali uma construção de uma história, de algo que traga aproximação com o leitor e ao final uma oração. Bem, esse formato que nós desenhamos aqui, ele parece que pegou tudo isso, colocou dentro do liquidificador e se tornou o que tornou. Nós leremos o capítulo todo, um capítulo por vez. E ao final estaremos lendo a Bíblia inteira, comentando a Bíblia inteira, com ênfase, pontos principais e oração. Já imaginou? Eu estou muito empolgado com isso. Como então não começar esse processo a não ser por provérbios? Precisamos de sabedoria, muita sabedoria. Mas uma sabedoria terrena? Não. Nós sabemos que no Brasil as obras literárias que mais vendem é de autoajuda. E eu tenho certeza que grande parte dessas obras foram inspiradas em provérbios, sem sombra de dúvida. Através dela, ecoou então tantas obras literárias. O meu desejo aqui então é, através dessa mesa, trazer os tesouros escondidos entre boas aspas, entre essas linhas, versículos, capítulos e livros. Você está interessado nisso? Eu não paro de me maravilhar ao ler as Escrituras. Leremos então Provérbios. Partiremos do capítulo 1. Mas antes disso, me permita fazer uma ilustração. Eu vou te levar para Dubai agora. Nada mal, né? Gostaria? Até eu. Mas nós estamos no campo do hipotético aqui, né? Das ideias, da criatividade. Mas vamos imaginar que nós estamos lá. E o que mais encanta nesse lugar são os prédios. São gigantes, imensos. É o cartão postal de lá, as construções. Provérbios, então, ele vai ficar próximo dessa ilustração. Quando nós temos um arranha-céu imenso, gigante, o sol, então, bate na frente desse edifício. O que projeta logo na frente ou atrás? Depende do ângulo. Uma sombra, não é? Uma grande sombra. Porque se esse arranha-céu é gigantesco, imagina a sombra projetada. É 3, 4 vezes maior a sombra projetada. Provérbios, então, é a sombra de Cristo. Nós leremos vários textos aqui e quando a gente se der conta, poxa, nós não estamos falando de Jesus aqui? É exatamente isso. Em vários momentos aqui, nós vamos tropeçar nesse edifício, ilustrado apenas pela sombra. Então, o provérbio é isso.
A sabedoria suprema de onde vem? Dele, Jesus Cristo. Ele é detentor de toda a sabedoria, toda a imensidão acadêmica hospeda em seu coração e nos seus lábios. Esse é o encontro, esse é o lugar que eu e você, então, estamos decidindo partir. Provérbios capítulo 1, então, nós leremos a partir do verso 1. E é uma honra estar com você aqui nessa mesa, nesse grande propósito e também nesse grande desafio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e pedimos através do nome de Jesus que o Espírito Santo do Senhor traga entendimento, traga ensino ao nosso coração e gere transformação. E eu desejo do fundo do meu coração que aqui, nesse ambiente, nós possamos perceber o Senhor, que o Senhor seja perceptível. Ó Pai, assim eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e ajudar as pessoas a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Amarremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros, como os que descem à cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Não vá. Afaste-se de seus caminhos, eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram a minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como um furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei, ainda que me procurarem, vão procurar, não vão encontrar, não encontrarão. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastarão de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal.
Puxa, que porta de entrada, não é? Eu tenho aqui algumas anotações, mas gostaria de dizer que, ao ler esse capítulo, me dá a impressão de rotular, de titular esse capítulo como o valor. Isso mesmo, o valor. O valor da sabedoria. Você sabe qual é o valor de um carro, qual é o valor de uma casa, qual é o valor de uma ação. Mas o valor da sabedoria qual é? Não tem. Não tem. É inestimável. Você não consegue tangibilizar isso. É incalculável. Portanto, a sabedoria é muito valiosa. É tão valiosa que você não pode calcular. Que sabedoria é essa? A sabedoria é uma pessoa. Jesus Cristo. Aquele sangue derramado naquela cruz foi o suficiente para pagar todos os pecados anteriores, naquele momento atual e os que virão. Qual é o preço desse sangue? Esse preço é muito alto. Então nós estamos falando de uma coisa aqui que eu e você não temos capacidade cognitiva de compreender. Portanto, nós de forma humilde vamos traçar uma linha de raciocínio aqui e garimpar o máximo que a gente conseguir de ensinamentos e sabedorias aqui, contidos, amarrados, arraigados nessas linhas, versículos, capítulos e livros. Pois bem, o valor. Você já ouviu alguém dizer para você assim, ó, se você me perder, você vai me dar valor. Ou, quando eu não estiver mais aqui com você, você vai me dar valor. Não é assim? Ou então até mesmo você já disse isso. Provérbios capítulo 1 é essa ênfase aqui. Então, permita-me destacar 3 ênfases a respeito de Provérbios capítulo 1. A ênfase primeira, o convite. Jesus, ele não escolhe nada, ele escolheu todo mundo. Ele não chega e diz, eu quero só aquele grupo, eu quero só aquele outro. Não, eu quero todos. É o convite. Jesus, ele convida, ele não obriga, ele convida. Ele está te convidando hoje. Se você não o conhece, você entregue o seu coração para ele. Mas, se você já o conhece, hoje é dia de conhecê-lo mais ainda. Segunda ênfase, a importância. Quando eu entendo o valor do convite, logo eu vejo a importância dele. Você já foi convidado para um casamento? Por uma noite de gala? Então, através dessa importância, então você se prepara. Você agora começa a entender como precisa estar para receber esse convite. Curioso, né? A terceira ênfase aqui que eu gostaria de destacar é o arrependimento. De fato, aqui nós temos nesse texto pessoas que não escolheram ele. E no final, a conta é muito amarga. Essas são as 3 ênfases e gostaria de ir direto para os pontos principais, sempre exercitando esse ponto de 3 ênfases, ao menos 5 pontos e uma conclusão. O ponto primeiro que nós encontramos aqui de forma muito humilde, permita-me ver nas minhas anotações, é nos versos de 2 a 4. Vamos ler de novo? Diz assim: sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Bom, querido, aqui me veio uma outra ilustração. Imagine você um amortecedor de um carro. Quando você passa num quebra-mola, quando você passa em um buraco, você não sente o amortecedor trabalhando? Ele diminui os impactos da via para quem está dentro do habitáculo do carro. A sabedoria, então, nesse primeiro ponto, traz essa pegada aqui. Esse é o ponto. Quanto mais sábio você for,
mais você amortece as dificuldades e os dilemas da vida. Você não absorve ele. Você não é uma esponja que pega tudo para si e aquilo causa muitos problemas, muitas dores, muitas angústias, um processo depressivo até. Quando Jesus entra na nossa vida, de alguma maneira essa sabedoria contribui para o amortecimento e não para a absorção. Jesus absorveu o pecado na cruz e aniquilou tudo naquela cruz. Portanto, nós somos aqueles que amortecem através da luz de Jesus. Forte isso, né? Quando algo vem para nós, então, o primeiro ponto desse capítulo é: nós seremos aqueles que amortecem e não absorvem. É a mesma coisa de um jogador de futebol muito habilidoso. A bola vem com muita força, muito alta. E o que ele faz com o pé? De uma maneira maestral, ele domina aquela bola e coloca no chão. Você conhece um jogador assim? Eu conheço alguns aqui, poderia até comentar. Mas você já sabe, tem jogadores que têm esse domínio dessa bola. Então, o ponto número 1 é: seja um amortecedor e não aquele que absorve. Ponto número 2, destaco nos versos 5 e 6, que diz assim: o sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. Queridos, o ponto número 2 aqui é: nós precisamos ouvir mais. Esse é o ponto número 2. O ponto número 2, depois desse convite, não é um convite para sair fazendo, é um convite para sentar e ouvir, sentar e aprender. Nós temos muitos desafios do ponto de vista do aprendizado, não é? Nós temos 3 camadas para o aprendizado. A primeira camada, sabe qual é? É a pior. É o desaprender para aprender. Vou devagar. Tem coisas que você precisa desaprender para aprender coisas novas. O seu coração está tão fechado, você está tão limitado naquilo que você já sabe, que você não dá espaço para o entendimento e conhecimento verdadeiro. Então essa é a primeira camada de ensino. Se eu já acredito que sei de tudo, logo eu não sei nada. Então o convite para você é: comece a desaprender algumas coisas para que ensinos do Senhor calcem seu coração. Número 2 é, sem sombra de dúvida, aprender. Eu querer, eu desejar, eu ter um hábito de autoliderança. Nós precisamos navegar nessas águas. E o ponto número 3, a camada número 3, é continuar aprendendo. Desaprender para aprender e continuar aprendendo. A atualização, as versões atualizadas são necessárias e todas elas se desenham com o ouvido antes do falar. Ponto número 2, então, é: você é bom ouvinte ou não? Já viu aquele ditado que quem ouve mais erra menos? Pois é, esse é o ponto número 2. Ponto número 3, destacado aqui nos versos 13 a 19, leremos juntos. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste desses caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar armadilha, sabe que não deve aproximar. Eles, porém, armam emboscada contra eles mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Queridos, esse texto, esse trecho do 13 ao 19, a gente
destaca o perverso, né? Aqui começa a falar ou a identificar esse cidadão aqui como alguém perverso. Mas termina o versículo de 13 a 19 dizendo: por detrás de todo perverso tem um ganancioso. Eu vou devagar. De trás de todo perverso tem um ganancioso. O termômetro da nossa perversidade, da nossa maldade, do nosso coração caído, mal, é a nossa ganância. É o maior ato de injustiça, é a nossa ganância. Se eu colocasse um termômetro da injustiça em você hoje, quanto de ganância será que daria nesse termômetro? Será que nós estaríamos febris? Será que nós estaríamos com febre assim, a ponto de dar uma convulsão? O ponto é, eu não sou perverso. Às vezes você diz para você mesmo, eu não sou perverso. E ganancioso você é? Mas o ganancioso, assim, de um ponto de vista doentio e a qualquer custo, destrambelhado, causando problemas, causando intrigas, planejando coisas que ferem o coração de Deus. Bem, essa é a ganância que nós estamos falando. A felicidade a qualquer custo. E isso nós precisamos estar atentos. Ponto então número 4, dos versos 24 a 28. E confesso que quando eu leio isso aqui, eu fico maravilhado. 24 diz assim, ó: muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros. Bom, eu dei uma parada até aqui. Não precisa ter até o 28. Você fique à vontade para reler. Mas o ponto aqui, sabe o que é? A paciência de Deus conosco. Revela a sua insondável misericórdia. Imagina se Deus não fosse paciente. Você se avaliando, qual o seu nível de paciência? Qual o nível de paciência que você tem? Se você acha que é uma pessoa extremamente paciente, parabéns. Agora, quando você coloca a paciência de Deus, você vai ver que você é impaciente de carteirinha. Como Deus é paciente. Agora, nós somos impacientes com as pessoas, nos seus processos, no tempo que ela precisa para conhecer a Deus. Nós somos impacientes, mas Deus não. Nós já definimos para as pessoas, não é verdade? Nós não convidamos as pessoas para estar conosco, nas nossas igrejas, nos nossos encontros de célula, dentro da nossa casa, em discipulado, um café, uma palavra de Deus. Nós já escolhemos, nós já decidimos quem sobe, quem desce, a gente já definiu para Deus quem são os santos e quem não. Esse texto diz o seguinte: quem é paciente, na verdade, é Deus e não nós. Ele tem uma infinita sabedoria e ela deságua em paciência. E ele é muito paciente. E essa paciência, ela também deságua em misericórdia. Impressionante, né? Mas tem mais um ponto, é o quinto, é no verso 33. Vamos ler juntos? Verso 33 diz assim: os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. É uma promessa. O capítulo termina com uma promessa. É uma promessa de Deus. Você quer ter segurança? Você quer viver tranquilo? Você quer não temer o mal? É você, então, dar lugar para Cristo. Você precisa dar lugar para Deus na sua vida. Você precisa abrir um espaço no seu coração para aceitar Jesus na sua vida. É uma promessa, mas não é uma promessa de um pai terreno que não cumpre a sua promessa. Seu pai ou sua mãe ou um responsável direto, uma vez quando foi sair de casa disse assim:
fique tranquilo, eu vou trazer isso quando eu voltar. E quando voltou não trouxe? Você também já teve uma promessa vazia do ponto de vista, nós iremos em tal lugar, tal data, tal momento. E chegou na data, na hora, no momento, não foram, ficaram em casa. Não confunda essas promessas com a promessa das promessas. Deus é fiel e justo para cumprir tudo o que Ele prometeu. Portanto, o meu desejo aqui hoje é que você abra espaço no seu coração para aceitar Jesus. Vou refazer os pontos e ênfases e ao final encerraremos orando. ênfase número 1, o convite. ênfase número 2, a importância. ênfase número 3, cuidado, você vai se arrepender se não aceitar. Ponto número 1, a sabedoria gera proteção para que você consiga então amortecer ao invés de absorver. Ponto número 2, ouvir antes de agir. Ponto número 3, o perigo maior da maldade vem da ganância. Ponto número 4, a paciência de Deus. Ponto número 5, a promessa. Vamos tomar posse dessa promessa? Eu farei uma oração aqui. E eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos nesse momento. E se essa oração ministrou ao seu coração, e se porventura você ainda não a fez, e se você fizer ela pela primeira vez, eu gostaria que você colocasse nos comentários: eu fiz essa oração pela primeira vez e entreguei meu coração a Cristo. Senhor Deus e Pai, através do nome de Jesus e pelo alcance do Espírito, nós aqui hoje entregamos a nossa vida ao Senhor. Seja o nosso Senhor e Salvador. O Senhor detém toda a sabedoria, todo o conhecimento, e isso gera sossego no nosso coração. Nós podemos descansar e confiar em Ti. Hoje, escreve, Pai, o nosso nome no livro da vida e transforma a nossa eternidade. Assim oramos e desejamos do fundo do nosso coração que isso aconteça agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios capítulo 1. Encerramos então o nosso primeiro capítulo. Eu te vejo no próximo capítulo 2 de Provérbios. Que Deus te abençoe profundamente.